Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na última aula, nós conversamos sobre uma fórmula resolutiva das equações do segundo grau. Essa fórmula vale para qualquer equação do segundo grau. E no Brasil, ela foi denominada como fórmula de Bhaskara, tá? Apesar de necessariamente não foi Bhaskara que a inventou, ok? Então, a proposta do dia, pessoal, é fazer um exercício do livro didático de vocês, que daqui a pouco eu vou apresentar a página. Mas antes disso, eu vou fazer mais dois exemplos, já que nós não fizemos tantos exemplos assim na última aula. Bora lá? Então, o primeiro exemplo aqui, essa equação aqui, ó, 4x ao quadrado é igual a 5, que multiplica 4x menos 5. Então, o que que eu preciso saber para resolver essa equação? A primeira coisa é, olho para o expoente 2 e já percebo que ela é uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau ela é definida como ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E para equações do segundo grau, nesse formato, tá? Lembrando que A é diferente de zero, nós temos que a solução dessa equação, ela é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, para delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, para toda equação do segundo grau, escrita nesse formato, tá? Eu vou ter como solução dessa equação essa expressão aqui. Bom, quando eu olho para essa equação aqui, eu percebo que ela não está escrita nesse formato. Então, a primeira coisa é manipular essa equação para que ela fique nesse formato. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer a propriedade distributiva, vou manter o 4x ao quadrado do lado esquerdo e vou multiplicar 5 vezes 4x, que dá 20x, e 5 vezes menos 5, que dá menos 25, tá? Vou passar esses termos para o lado esquerdo, ambos com as operações invertidas, o 20x está somando, vem para cá subtraindo, e o 25 está subtraindo, vem para cá somando. E aí vai uma dica, tá? Já escrevi a equação no formato que está aqui? Sim. A dica é a seguinte, faltou um x aqui. Se vocês perceberem que existe um divisor comum a todos os coeficientes aqui, 4, 20 e 25, vocês podem dividir a equação toda pelo mesmo valor, tá? Nesse caso, não é possível, porque 4, 20 e 25 não tem um divisor comum. Mas se, por exemplo, aqui no lugar do 25 fosse um 26, eu poderia dividir todo mundo por 2, tá? É obrigatório fazer isso? Não. Mas observe que na fórmula eu vou trabalhar com os valores de A, B e C. E se eu dividir a equação toda pelo mesmo valor, esses valores de A, B e C serão menores. Consequentemente, as minhas contas ficariam mais fáceis, tá? Então, o primeiro passo sempre é definir quem é A, quem é B, quem é C. Não esqueçam. A é quem multiplica x ao quadrado, nesse caso é o 4. B é quem multiplica x, nesse caso é o menos 20. E C é o termo independente, o 25. Eu vou substituir primeiramente nessa fórmula aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Enquanto vocês não decorarem a fórmula, vocês precisam... É interessante vocês repetirem a fórmula, tá? Então, b aqui, no caso, é menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o 25, ok? Delta vai ser igual a 20, menos 20 ao quadrado é 400. Lembrando que como o expoente é par aqui sempre, né, b ao quadrado, o resultado sempre vai ser positivo. Aqui eu preciso buscar isso tudo de uma vez. Como eu tenho um sinal negativo, positivo, positivo, eu sei que isso vai ser negativo. E aí eu multiplico 16 vezes 25. Bom, talvez eu não saiba quanto que é 16 vezes 25, mas se eu fizer o processo inverso, multiplicar de trás para frente, 25 vezes 4 é 100 vezes 4, 400. Delta é igual a zero. Uma informação, tá? Que depois a gente pode verificar, né? Futuramente a gente pode começar a analisar isso. Toda vez que o delta for igual a zero, eu vou poder afirmar que isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito, tá? Numa aula futura a gente discute isso novamente, mas já vai essa observação. Bom, o próximo passo é a segunda parte da fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, aqui vai ser menos o valor de b, ou seja, o oposto de b, né? B vale menos 20, mais ou menos raiz quadrada de zero, isso tudo sobre 2 vezes a. No caso, o a vale 4. Bom, igual aqui, o oposto de menos 20 é mais 20, mais ou menos zero sobre 8. Preciso colocar mais ou menos zero? Na prática, não, tá?
eu vou chamar de x' o 20 mais 0 sobre 8, e o x duas linhas, o 20 menos 0 sobre 8. Concordam com isso? Então, eu vou ter 20 sobre 8 aqui e 20 sobre 8 aqui. Simplificando, eu vou ter, por 4, né? Eu vou ter 5 meios aqui e 5 meios aqui. Mas, professor, as respostas são iguais. Então, na hora de colocar a solução, eu coloco apenas 5 meios. Ok? Professor, mas o que você falou sobre o trinômio quadrado perfeito? Bom, eu falei que isso daqui, ó, é um caso particular, né? De fatoração trinômio quadrado perfeito. E eu posso fatorar isso, tá? Vou fazer aqui um rascunho aqui, ó. 4x ao quadrado menos 20x mais 25 é igual a zero. Não sei se vocês lembram, mas a gente faz assim. Extrai a raiz disso, do primeiro termo. Raiz de 4 é 2, de x ao quadrado é x. Sinal do segundo menos. E a raiz de 25 é 5. Isso ao quadrado igual a zero. Se o dobro disso vezes isso for igual a isso, quer dizer que isso é um trinômio quadrado perfeito. O dobro de 2x é 4x, vezes 5, 20x. Bateu, tá? Aí, olha só. Se um número ao quadrado é igual a zero, esse número... Vou fazer uma pergunta melhor. Que número ao quadrado que dá zero? Só o zero, não é? Então, olha só. Aqui dentro tem que ser zero. Para zero ao quadrado dá zero. Ou seja, 2x menos 5 é igual a zero. E aí eu faço 2x é igual a mais 5, porque passei para lá, e o 2 está multiplicando, passo para lá dividindo. Pessoal, cheguei na mesma resposta. Toda vez que isso for um trinômio do quadrado perfeito, eu vou ter o que a gente chama de respostas iguais, né? Ou raiz dupla. Ah, mas eu não vou entrar nesse mérito ainda não. Aqui eu só mostrei uma forma diferente de calcular. Vou desmanchar, tá? Porque a proposta da aula de hoje é aplicar a fórmula de Bhaskara, não encontrar estratégias diferentes. Vocês vão perceber que para algumas equações a gente vai ter soluções alternativas. Mas a aula de hoje vamos nos restringir à aplicação desse método. Com o tempo, vocês vão ganhar um pouco de agilidade nas resoluções, tá? Não se preocupe. Bom, uma outra questão aqui. Aqui, o A é 1, porque multiplica o x ao quadrado. O B é menos 4 e o C é 8. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, abre o parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 8. Delta é igual a 4 ao quadrado, ou menos 4 ao quadrado é 16. Aqui vai ficar menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Delta é igual a menos 16. Professor, qual é a segunda parte da fórmula? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí fica menos, abre o parênteses, o menos 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2 vezes 1. Aí você quer continuar. O oposto de menos 4 é mais 4, mais ou menos. Pergunta: quanto que é a raiz quadrada de menos 16? Pessoal, a gente não tem valor definido para raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, a solução aqui é um conjunto vazio. Ou seja, toda vez que o seu delta for negativo, você pode afirmar que a solução é um conjunto vazio, porque o conjunto que nós estamos trabalhando é o conjunto dos números reais. E nesse conjunto não existe raiz quadrada para um número negativo. Existe um conjunto chamado conjunto dos números complexos, vocês vão aprender no ensino médio, que vai ser possível determinar o resultado disso. Hoje não. Ok? Delta negativo, eu posso já afirmar que não tem solução aqui, real. Ok? Não precisa fazer essa parte. Então, pessoal, chegamos à proposta do dia. Resolver o exercício 11. Tá? Sugestão? Dê um pause no vídeo, abre o seu livro na página 43, ou vá simplesmente pelos slides aqui, pausando um por um, e tente resolver essas questões. Bora lá? Considerando que vocês já fizeram isso, vamos para a resolução. A igual a menos 3, B igual a 7, C igual a 2. A fórmula do delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, abre o parênteses, 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 2. Delta é igual a 49. Aqui, ó, tem dois sinais negativos, então a multiplicação vai dar positiva. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Delta é igual a 60, 73. Certo, pessoal?
Se eu não fiz conta errada, eu vou ficar com 73. Não tem problema, tá? Vou só conferir aqui. Aqui é 7 ao quadrado, 49. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Como só tem dois sinais negativos aqui, vai ficar positivo. Se fosse 40 com 20, 60. 9 com... Tem problema essa raiz não ser exata? Problema nenhum, tá, pessoal? Só que toda vez que não der exato, eu dou a sugestão de conferir, tá? Porque é muito comum nas provas esse valor ser exato. Não tem que ser, mas é mais comum que ele seja. Bom, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, ó, professor, vamos ganhar um pouquinho de agilidade na resolução? Podemos, tá? Talvez eu esteja me precipitando, mas olha só. Aqui eu quero menos b. Então, aqui é o oposto de b. O b não é mais 7, então o oposto de b é menos 7. Mais ou menos. A raiz quadrada é 73. 73 não tem raiz, então vou deixar 73 aqui dentro da raiz. E aqui é 2 vezes a. O a é menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Então, pessoal, aqui eu tenho as seguintes soluções. X' igual a menos 7, mais raiz quadrada de 73 sobre menos 6. X duas linhas é menos 7, menos raiz quadrada de 73 sobre menos 6. Ok? Essas são as minhas soluções. Ficaram bonitas? Beleza, é algo subjetivo, tá? Pode ser que, se você conferir seu gabarito, eles não estejam com os denominadores negativos, porque não é natural para a gente. Então, pessoal, funciona assim. Imagina que eu vou multiplicar o numerador e o denominador por menos 1. Eu posso fazer isso? Posso, porque menos 1 dividido por menos 1 é 1, elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, toda vez que o seu denominador for negativo, você pode fazer isso. Que nada mais, nada menos, quer dizer que você vai trocar todos os sinais. Tá? Então, aqui ficaria mais 7 menos raiz quadrada de 73 sobre 6. E a segunda solução ficaria mais 7 mais raiz quadrada de 73 sobre 6. Troca-se todos os sinais. Ok? Porque aqui é uma subtração, a propriedade é distributiva. Tá? Vamos para a segunda, ver se a gente vai trabalhar com algum resultado inteiro aí, né? Ó, esse menos 8 aqui, ó, eu vou passar para lá, porque eu vou sempre buscar escrever a equação nesse formato, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, vai ficar positivo 8x ao quadrado mais 13x menos 6 igual a zero. Então, aqui eu defino o valor de A 8, de B 13 e de C menos 6. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Provavelmente, se você fizer todos esses exercícios, você já vai decorar a fórmula, tá? Abre o parênteses, 13 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 8, vezes o c, que é menos 6. Delta é igual a 169. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, então vai dar positivo, tá? Eu vou multiplicar aqui o 6 vezes 8, 48. 48 vezes 4. Multiplicar por 4 é multiplicar por 2 duas vezes. Então, 48 vezes 4, dobra, vira 96, dobra 192. Na dúvida, eu vou fazer a conta aqui, tá? Não vou arriscar errar por preciosismo, não. Então, 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19, 192. Então, eu vou somar aqui, ó, 169 com 192 com 169. Aqui vai dar 11, vai 1. Aqui vai dar 16, vai 1. E aqui vai dar 3. 361. Bom, aí você pode falar, professor, mas eu não decorei. Não sei se 361 tem uma raiz exata. Bom, você pode tentar fatoração ou pode ir por tentativa. Eu gosto muito da estratégia tentativa. Como assim, professor? Bom, eu sei que 20 ao quadrado é 400. Eu sei que 10 ao quadrado é 100. Como 361 está aqui no meio, quer dizer que 361 está entre, a raiz quadrada desse número, né, está entre 10 e 400. Concordam? Posso escrever assim, ó. Eu preciso calcular a raiz quadrada de 361. Aí eu preciso saber isso aqui, ó, raiz quadrada de 361. Eu sei que esse valor é menor que a raiz quadrada de 400 e é maior do que a raiz quadrada de 100. Lembrando que isso aqui é 10, tá? E isso daqui é 20. Bom, então eu sei que está entre 10 e 20. Bom, eu vou para a terminação. Quais números multiplicados por ele mesmo terminam em 1? O número 1, 1 vezes 1 é 1, e 9. 9 vezes 9, 81. Então, eu fico entre
o número 11 ou o número 19, que está entre 10 e 20. Bom, 361 está muito mais próximo de 400 do que de 100, então meu chute seria 19. Quer dizer que a raiz é exata? Não, mas eu posso testar 19 vezes 19, tá? Perceba que se você fosse fatorar, você teria extrema dificuldade em fatorar, tá? Então, 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 1 é 9, com 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 é 6, 3. 361. Ótimo. Professor, não entendi como é que você fez aqui. Então, você pode utilizar o método que você quiser, que é o método da fatoração, por exemplo, tá? E se mesmo assim você ainda quiser saber um pouco mais sobre esse método, na próxima aula você pode me perguntar. Bom, então vamos lá. Segunda parte, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bom, x é igual a... Agora não vou fazer diretão, tá? Menos, abre o parênteses, o 13, mais ou menos raiz quadrada de 361 sobre 2 vezes 8. X é igual a menos 13, mais ou menos 19 sobre 16. Então, eu tenho x', menos 13, menos 19 sobre 16. Menos 13 menos 19 dá menos 32 sobre 16, que é igual a menos 2. Achei minha primeira solução, tá? Segunda solução, x', é menos 13 mais 19 sobre 16. X' vai ser menos 13 com menos... Ou 19 menos 13 vai dar 6. 6, 16 avos, que é 3 oitavos. Então, eu tenho duas soluções, que são menos 2 e 3 oitavos. Ok? Letra C. A equação ela não está organizada, presta atenção que o x ao quadrado a gente escreve primeiro. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Professor, eu consigo resolver pelo método do produto, o método de Stevens. Tudo bem, tá? É possível. Como eu disse, a gente vai ter mais de uma forma de resolver. Ah, eu vou resolver pelo método completo quadrado. Tudo bem. Mas nessa aula eu gostaria que vocês utilizassem essa fórmula de Bhaskara, tá? Então, A igual a 1, B igual a 5, C igual a 6. Vou ter o delta aqui, 5 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 6. Aí você pode falar, professor, mas você não escreveu a fórmula? Eu escrevo B ao quadrado, menos 4AC. Aqui vai dar 25 menos 24, delta igual a 1, tá? X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. A agilidade, se vocês estiverem achando que eu estou fazendo rápido, vocês vão ganhar com o tempo, tá, pessoal? Menos, abre o parênteses, o B, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes 1. Aqui eu vou ter menos 5, mais ou menos 1 sobre 2. Soluções. X é igual, se você quiser fazer direto, ó, menos 5 menos 1 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. X', menos 5 mais 1 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Você pode até fazer essa solução direto, tá? Solução, menos 3 e menos 2. Eu opto sempre por escrever em forma crescente dos números, tá? Mas se vocês colocarem em ordem trocada, não tem problema nenhum. Ok? Bom, mais uma questão aqui. Espero que no final eu escreva y é igual a alguma coisa, porque a gente está tão acostumado a fazer x, né? Olha lá, a letra C, a letra B e a letra A, tudo com x. Então, é muito comum no final, você está trabalhando com y, no final coloca x é igual a, tá? Bom, vamos lá. A igual a menos 5, B igual a 13, C igual a 1. Deixa eu fazer essa chave direito, que ficou péssima aqui, né? Bom, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Processo puramente mecânico, hein, pessoal? 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes 1. Delta é igual a 9, aqui vai dar positivo, 4 vezes 5, 20. Novamente, eu vou trabalhar com uma raiz que ela não é exata, tá? Tem algum problema? Nenhum. Então, eu tenho que x é igual a menos o valor de b, que é 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 29, número primo, sobre 2 vezes menos 5. Então, aqui eu vou ter menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 29, sobre menos 10. Daqui eu tiro a solução x' igual a menos 3, mais raiz quadrada de 29, sobre menos 10. A segunda solução, menos 3, mais, menos raiz quadrada de 29 sobre menos 10. Soluções.
Então, eu vou fazer essa divisão aqui por um número negativo, né? Então, ó, eu vou fazer a divisão dos sinais, não dos números, tá? Então, negativo dividido negativo é positivo, então aqui o 3 fica positivo e o 29 fica negativo. Pessoal, é só trocar todos os sinais, aquela técnica, multiplica todo mundo por menos 1, tá? Aqui a segunda solução vai ficar 3 mais raiz quadrada de 29 sobre 10. Talvez não seja uma solução que vocês agrade aos olhos de vocês, tá? Bom, aqui de novo, eu vou organizar a equação primeiro, 4x ao quadrado, mais 3x, mais 22, igual a zero. Até agora não teve nenhuma equação que eu tenha percebido que eu pudesse simplificar, tá? Mas futuramente vai aparecer. Então, eu tenho o valor de A, 4, o valor de B, 13, o valor de C, 22. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a, abro parênteses, o B é 3 ao quadrado menos 4 vezes 22. Delta é igual a 9 menos... Seria 16 vezes 22, mas vamos fazer de trás para frente, fica mais fácil. 22 vezes 4 dá 88, e aí é só dobrar 88 duas vezes. Mas, de novo, eu não vou fazer essa conta mentalmente, tá? Então, vamos multiplicar por 4, 32. Aqui, 8 vezes 4, 32 novamente, com 3, 35. 352. O delta aqui vai dar negativo 343, tá? Então, só fazer aqui o menos 9. Aqui vai dar 12, aqui vai compressar, aqui fica 4, aqui fica 12, aqui vai dar 3, 4, 3, 343. Pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho um delta negativo, não é isso? Bom, toda vez que eu tiver o delta negativo, eu não preciso continuar mais. Eu coloco a solução vazia, que pode ser assim ou assim, tá, pessoal? Só não façam assim. Que isso aqui é chamado de conjunto unitário. Tá errado isso. Ok? Progredindo, eu tenho essa equação aqui. Bom, eu poderia começar assim, ó, m ao quadrado, vou até colocar assim, 1m ao quadrado sobre 5, menos 1m sobre 2, menos 3 décimos, igual a zero. E poderia dizer que A igual a 1/5, B igual a menos meio e C igual a menos 3 décimos. Posso fazer assim? Posso. Vou fazer assim? De jeito nenhum. Toda vez que a minha equação aparecer frações desse tipo, a gente pode fazer o seguinte: você tira o MMC dos denominadores, no caso 2, 5, 10. Nesse caso aqui vai ser 10. E aí eu vou fazer com que todos os meus termos tenham o mesmo denominador, 10, tá? É como se eu fizesse assim, ó, 10 menos aqui 10, menos aqui 10, igual aqui 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 é 2 vezes 1m ao quadrado, 2m ao quadrado. 10 dividido por 2 é 5 vezes 5m, 5m. Vezes 1m, 5m. 10 dividido por 10 é 1 vezes menos 3, menos 3. 10 dividido por 1 é 10 vezes 0, 0. E aí eu vou poder cortar isso aqui, ó. Mas como assim, professor? Bom, existe uma relação que diz o seguinte: se as frações a sobre b, se a fração a sobre b for igual a c sobre b, eu concluo que a igual a c. Que tem uma certa, até uma relevância, uma veracidade intuitiva, né? Bom, se eu tenho duas frações que são iguais, ou os resultados são iguais, se os denominadores são iguais, obrigatoriamente os numeradores têm que ser. E é isso que está acontecendo aqui. É como se eu escrevesse assim, ó, 2m ao quadrado menos 5m menos 3 sobre 10 é igual a 0 sobre 10. Conclusão, se o denominador aqui é igual ao denominador aqui e as frações são iguais, 2m ao quadrado menos 5m menos 3 é igual a 0. Ok? Posso sim fazer essa relação. E aí eu deixo de trabalhar com frações, que no meu caso acho muito mais fácil. Determino os valores agora de A, B e C, 2 menos 5 e menos 3, e aí vou partir para a resolução da equação. B ao quadrado menos 4AC, delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Delta é igual a 25, aqui vai dar positivo, 6, mentira, 8 vezes 3, 24, delta é igual a 49.
x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu tenho menos, abro parênteses, o b, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes o a, que é 2. Aqui vai ficar 5 mais ou menos 7 sobre 4, tá? Daqui eu vou tirar o meu x' e o meu x duas linhas. Pessoal, vou fazer direto. 5 mais 7 é 12. Dividido por 4, 3. Achei minha primeira solução. 5 menos 7 é menos 2. Dividido por 4 vai dar, esse que eu vou fazer, ó, vai ficar menos 2 quartos. Mais simplificado dá menos meio. Ok? Então, as minhas soluções seriam menos meio e 3. Aí você pode falar assim, professor, você fez várias equações com vários resultados aí que achei, digamos, duvidoso. Fiquei com medo de estar certo ou estar errado. Como é que eu faço? Tem uma solução para isso. Você pega as suas soluções aqui e substitui uma de cada vez aqui na equação. E verifica se a resposta vai dar certo, a igualdade vai dar verdadeira. Vou pegar o 3, que é mais fácil. Ficaria assim, ó, 3 ao quadrado sobre 5, menos 3 sobre 2 tem que ser igual a 3 décimos, tá? 3 ao quadrado é 9 sobre 5, menos 3 meios é igual a 3 décimos. A gente chama de verificação. Eu preciso provar que 9 quintos é igual, 9 quintos menos 3 meios é igual a 3 décimos, tá? Bom, para isso eu teria que tirar o MMC aqui. Eu vou puxar uma linha aqui, depois eu vou apagar esse rascunho para que na hora que eu enviar o arquivo para vocês fique menos confuso. O MMC do lado aqui seria 10. 10 dividido por 5 é 2, vezes 9, 18. Menos 10 dividido por 2 é 5, vezes 3, 15. 18 menos 15 sobre 10 tem que ser igual a 3 décimos. E isso é verdade, porque 18 menos 15 é 3, dividido por 10 é 3 décimos, tá? Vou nem apagar, não. Isso a gente chama de verificação. Você pode fazer isso com todas as soluções. É claro que, quando você trabalhar com esse tipo de resposta, fazer essa solução vai ser um pouquinho mais complexo, mas é possível, ok? Pessoal, espero que tenham compreendido a aula, tenham conseguido acompanhar. Na próxima aula estarei disponível para a gente tirar mais dúvidas sobre a equação de segundo grau e começar a introduzir problemas, ok? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima aula.